Bom dia, irmãos. Hoje eu estou aqui para estar trazendo a mensagem vinda de Deus, para nós estarmos meditando um pouco mais sobre oração. Hoje é o primeiro domingo de abril, como nós costumamos fazer em nossa igreja, o culto matutino às 7. Então, nós estamos fazendo da mesma forma, sendo que online. Então, cada um dentro da sua casa vai estar compartilhando da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais sobre esse tema, sobre a oração. Eu convido, então, a todos a estarmos fazendo uma oração, pedindo que Deus possa estar nos orientando, falando aos nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia, pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nossas vidas, Senhor. Agora, diante da Tua palavra, te pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo possa estar falando aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha boca, ó Pai, e que tudo que eu fale, ó Pai, venha diretamente do seu coração, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A leitura de hoje nós vamos fazer no livro de Mateus. Nós vamos abrir o Evangelho de Mateus no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Vou estar repetindo. Mateus 14, de 22 a 33. Dá um tempo para os irmãos estarem achando. Mateus 14, de 22 a 33. Vou estar lendo. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Quando eu era criança, na igreja, as professoras, para poder estimular a gente a fazer oração, a ensinar como se deve orar, elas falavam para a gente que orar é falar com Deus. Assim como você fala com seu pai, assim como você fala com a sua mãe. E assim elas ensinaram. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos que tem na Bíblia, nós vemos muitas conversas de pessoas com Jesus, que é o próprio Deus, é o Deus encarnado. E essas conversas, se nós formos analisar, elas ensinam muito sobre oração. E na leitura que nós fizemos aqui, de Jesus e Pedro, nós vemos uma conversa entre Jesus e Pedro. E a gente vai estar meditando sobre essa conversa. E eu destaquei, durante essa conversa, 2 pedidos. E eu classifiquei da seguinte forma: um pedido mal realizado e um pedido bem realizado. E nós vamos estar meditando sobre isso. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a questão de pedir em oração. Muitas vezes, nós, cristãos, querendo mostrar o nosso coração que é agradecido, um coração que entende as bênçãos do Senhor, às vezes nos sentimos constrangidos de fazer algum pedido. Muitas vezes pensamos: se eu pedir, eu vou estar demonstrando que eu não estou agradecido com o que eu tenho. Mas eu queria dizer para vocês que a própria palavra de Deus e o próprio Jesus, ele nos orienta a pedir. Lá em Mateus
6, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, no versículo 11, Jesus diz assim: dá-nos hoje o pão para este dia. Jesus, quando ensina os seus discípulos, ele ensina que a gente pode pedir, e Jesus ensina com um exemplo tão simples, que é o quê? O pão de cada dia, algo tão básico, algo que na própria palavra de Deus diz o quê? Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Então, pedir não é problema, pedir não demonstra um coração ingrato ou um coração insatisfeito. Não, Deus quer que nós peçamos as coisas para Ele. Então, voltando ao nosso texto, vamos começar pelo pedido mal feito, até porque foi o primeiro pedido a ser realizado. No versículo 28, diz assim: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Primeira coisa que nós vemos nesse pedido mal feito é que ele começa com uma dúvida. Quando nós pedimos algo em oração, nós não podemos ter dúvida no nosso coração. Nós temos que ter fé. Mas aí você pode falar assim: mas Pedro pediu para caminhar e ele caminhou. Mas se você for observar, ele pediu para caminhar até chegar a Jesus. E no meio do caminho, Pedro começa o quê? A afundar. Ele não consegue realizar o pedido completamente. Possivelmente ali Pedro ficou muito decepcionado por não ter conseguido chegar até onde ele queria, que era até próximo de Jesus. E aí a gente pergunta, por quê que ele não conseguiu ter esse pedido atendido? Como eu falei, por causa da dúvida. Ele começa dizendo: se é realmente o Senhor. Demonstrou claramente que Pedro não sabia com quem ele estava falando, talvez a distância, talvez o vento forte, mas ele não sabia com quem ele estava falando. Ele estava em dúvida. Então o pedido, quando tem dúvida, ele não pode ser um pedido atendido, porque nós temos dúvida no nosso coração, a gente não sabe com quem a gente está falando. Outra coisa também que impede um pedido, que faz um pedido ser mal realizado, é a motivação errada. Em Tiago 4, versículo 3, a palavra de Deus nos orienta que os nossos pedidos não são atendidos porque os nossos motivos são errados, porque pedimos apenas o que vai nos dar prazer. Então, se o nosso coração, se a motivação do nosso pedido não for algo certo, for algo errado, algo que a gente vai gastar para a gente mesmo, que a gente vai usar em benefício próprio, é um pedido mal feito. Possivelmente será um pedido não atendido por Deus. Se vocês forem observar a cena, os discípulos estavam em apuro, eles estavam lá dentro do barco, um vento muito forte, Pedro estava ali no meio também. Quando Pedro viu Jesus, ele poderia ter pedido para Jesus cessar aquele vento. Iria colocar os discípulos e ele todos a salvo. Mas não, ele pediu algo diferente, algo aparentemente até estranho. Se ele estava em perigo, por que não pedir para se livrar daquele perigo junto com os seus companheiros? Mas uma coisa é certa, a gente não tem como descobrir o que ia no coração de Pedro. E nem cabe a gente ficar aqui tentando especular. Mas uma coisa deixa bem claro, lá no versículo 31, quando Jesus fala assim: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Com essa fala, Jesus deixa bem claro para a gente do que não tinha no coração de Pedro. Uma fé suficiente para poder caminhar sobre as águas e ainda existia dúvida no seu coração. Então a gente tem que ver o que vai no nosso coração a realizar o pedido ao Senhor. Mas a história continua e finalmente nós vamos chegar num pedido que é bem realizado. Um pedido bem realizado, para começar, ele não tem dúvida. No versículo 30, Pedro grita assim: Senhor, salva-me, mostrando claramente que Pedro já sabia com quem estava falando. Ele chama aquela pessoa de Senhor, ele reconhece que é o Senhor Jesus. Ele não tinha dúvida para quem ele estava fazendo o pedido. Outra coisa que um pedido bem realizado tem, ele vem de alguém que se vê como um necessitado de auxílio divino. Quando a gente faz um pedido, a gente tem que saber o nosso lugar e o lugar de Deus. Nós somos necessitados e Deus é o Todo-Poderoso. Ainda no versículo 30, a gente vê que Pedro ficou aterrorizado diante do mar, diante das ondas. O vento forte causou muito medo para ele. Ou seja, manifestações da natureza.
onde Deus, Jesus, tem todo o poder. Então, diante da grandeza do mar, do vento, Pedro se sentiu pequeno, diminuído e precisando da ajuda de Deus. E imediatamente ele clama: Senhor, salva-me. Ali Pedro sabia exatamente qual era o seu lugar, de um necessitado da graça divina. E a terceira coisa que um pedido bem realizado tem é, primeiro, né? A pessoa pede, a pessoa aguarda e descansa nos braços do Senhor Todo-Poderoso. No versículo 32 diz assim: quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos oraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. No versículo 32 acaba toda aquela agonia, né? Eles entram no barco, Pedro e Jesus, e o vento cessa, o mar se acalma. A gente aprende nesse momento que Deus, ele atende nossos pedidos da forma como ele quer e da maneira como ele quer e no tempo dele. Porque quando entraram no barco, o vento parou, foi a forma que Jesus escolheu. Jesus poderia ter feito o vento se acalmar e o mar ficar calmo de várias formas. Ele poderia ter dado um olhar para o vento, ele poderia ter dito uma palavra, acalma-te, ou ele poderia ter balançado a mão, mas ele escolheu o quê? Na hora em que os pés dele, junto com os de Pedro, estivessem em segurança dentro do barco, aí sim o mar iria se acalmar e o vento iria acalmar também. Então, a maneira como Deus atende o nosso pedido é da maneira dele, não da nossa, é da forma como ele quer. Ele é o soberano. E é também no tempo dele. Se vocês observarem, lá no início do texto, Jesus estava no monte orando. E ele já, lá de cima, já estava sabendo que os discípulos estavam em dificuldade. Por que lá em cima mesmo ele já não cessou aquela agonia dos discípulos? Ou talvez ele poderia também, assim que chegou perto do barco, que se apresentou, tenham calma, sou eu, sou Jesus. Ele poderia também ter acalmado ali. Mas não, ele escolheu acalmar na hora em que ele e Pedro estivessem em segurança ali, né? Uma possível segurança, porque estariam no lugar pisando firme, que a segurança real é ao lado de Jesus. Mas ele escolheu naquele momento, quando eles estivessem dentro do barco. Então a gente aprende também o quê? O tempo é do Senhor, nós pedimos, nós aguardamos o quê? O modo e o tempo da realização daquele pedido. Concluindo, irmãos, nós tiramos então 4 lições sobre como pedir a Deus. Primeiro, não há mal nenhum em fazer pedidos ao Senhor. Pedir não significa que você está insatisfeito ou que você é ingrato. Nós precisamos, a Bíblia, o Senhor Jesus nos orienta a derramar o nosso coração diante dele, porque, como diz lá em Efésios 3:20, só ele tem todo o poder para dar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Segundo, não duvide daquele a quem você dirige as suas petições, não duvide do poder de Deus. E para você não ter dúvida, você precisa conhecer. Você precisa saber para quem você está falando. Você não pode ter dúvida. Pedro tinha dúvida quando ele fez o primeiro pedido. Ele estava distante, talvez o vento, mas ele conhecia. O que aconteceu é que ele estava ali a uma distância que ele não conseguiu identificar. Mas Pedro era um discípulo. Ele sabia que se fosse o Senhor, o pedido dele poderia ser atendido, porque ele conhece o Deus que estava ali diante dele. E para você conhecer esse Deus, você tem que se tornar discípulo, seguidor da sua palavra, assim como Pedro era. Em João 10, de 27 a 30, a palavra de Deus nos diz que nós que somos ovelhas de Cristo, ouvimos a voz dele e o seguimos, e nós devemos ser ovelha do Senhor. A terceira lição é: não confie em seus julgamentos. Nós devemos submeter as nossas vontades à vontade de Deus. E não achar que tem que ser feito da nossa forma, no nosso tempo. Em Mateus 26, 39, Jesus, quando está lá na agonia, próximo a ser levado ao processo que terminaria com a crucificação, ele ora da seguinte forma: contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Realizemos sim os nossos pedidos, mas sempre submetendo as nossas vontades à vontade soberana e perfeita que é a do nosso Senhor Jesus. Porque só Ele conhece o nosso amanhã.
E por último, concluindo, a presença divina ela deve ser o nosso desejo e o nosso pedido. Mesmo quando você conhece a Deus, assim como Pedro conhecia Jesus, sabia do poder dele, às vezes o distanciamento, as tempestades, o vento forte que assolam as nossas vidas podem embaçar a nossa visão. Então, que o nosso principal pedido seja estar sempre próximo ao Senhor, sempre perto com Ele, que Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas. Que o Senhor possa estar nos abençoando, completando a palavra em cada coração. Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra esclarecedora, Senhor, que nos conforta, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que inclina seus ouvidos e nos ouve, Senhor. Não porque nós mereçamos, Senhor, mas por conta das suas misericórdias, por conta do Senhor Jesus, que amou o seu sangue puro sobre nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Aceita, Senhor, este culto, aceita, Senhor, a nossa adoração, que pessoas, ó Pai, que estejam ouvindo, Senhor Jesus, que ainda não têm um encontro real contigo, possam, ó Pai, ter seus corações rendidos ao Senhor. Que seja o Senhor, ó Pai, aquele que vai estar no barco da vida delas, dando conforto, dando, Senhor, segurança e alegria da salvação. É isso que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Amém.